Nossa convidada aqui ao palco principal, doutora Mônica Borini. Boa noite, Mônica. Oi, boa noite, Cristiano. Eu agradeço o convite, viu? Opa! Eu que agradeço por você ter aceito, aberto uma brechinha aí na sua agenda para estar aqui com a gente. E vai ser muito legal, porque a gente vai conseguir hoje fazer uma retrospectiva com uma pessoa como a Mônica, que está totalmente inserida no contexto, acompanha todo o desenvolvimento da ufologia nacional e internacional. Então a gente vai saber um pouquinho do que está acontecendo. A Mônica, ela vai estar muito melhor informada, muito melhor posicionada para trazer essas informações para vocês. Mônica, se apresenta um pouquinho, fala um pouco sobre você, o seu trabalho, por favor. Então, boa noite a todos. Estou muito contente de estar aqui com o Cristiano. Tivemos um ótimo encontro lá em Luminárias no ano passado e agora estamos aqui. Então, eu sou psicóloga clínica há mais de 30 anos, né? E me especializei em casos de pessoas que se dizem abduzidas. Pelo primeiro caso que veio no meu consultório no final da década de 80 ainda, 1989, que foi o caso da Elizabeth, que inclusive está na capa do livro do Mário Rangel, Abduções com hipnose e sem hipnose, né? Que foi um ufólogo muito importante de São Paulo, que faleceu este ano. E a partir dali, daquele caso, me chamou a atenção e eu fui me interessando, meus colegas começaram a enviar outros pacientes, e aí eu fui me enveredando. Quando eu viajava de avião, eu falava com os pilotos, e aí entrei em contato com o general Shoa, trocamos correspondências. Na época não tinha celular, né? Era por carta, telefone de fio. Então aí fui me integrando, entendendo, e aí as coisas foram acontecendo, e fui investigando, cada vez mais estudando, investigando, até que eu dei a primeira palestra minha no primeiro Fórum Mundial de Ufologia, que foi em Brasília, em 1900, se eu não me engano, 97. E a partir daí eu continuei meus estudos até hoje. Depois fiz carreira acadêmica, fiz mestrado, doutorado em neuropsicologia, em psicologia na avaliação da saúde mental, porque isso me interessava muito em relação à questão das pessoas que se diziam abduzidas, né? Eu tinha que entender bastante de saúde mental. Então, eu me formei nisso e tenho um pós-doutorado em um estudo entre OVNIs e paranormalidade, que ainda eu estou fazendo, que é um sanduíche Brasil e Estados Unidos, né? Então, agora, no momento, eu estou aqui mais clínica mesmo, com meus pacientes comuns, normais, que eu atendo, e muitos pacientes que chegam com essa narrativa de contato ou de abdução, né? Então, eu estou aqui para falar um pouquinho disso e tentar fazer uma retrospectiva dos fenômenos que aconteceram durante esse ano, os APs, né? os OVNIs, e os UFOs, os fenômenos anômalos não identificados. É isso. E Mônica, uma curiosidade, eu já li um livro do David Jacobs. Sim. Você deve conhecer, né? Conheço pessoalmente, inclusive, somos amigos. Que legal! Que legal! Já palestramos juntos também, lá no Paraná, algumas vezes. E o David Jacobs, ele fala que, geralmente, para ele ter certeza que a pessoa foi realmente abduzida por seres extraterrestres, ele precisa ir de umas 10 sessões para lá, né? Para ele começar. Você é assim também, ou você já nas primeiras sessões, segunda, terceira, você já tem um feeling para identificar se a pessoa realmente foi abduzida ou se ela está se autossugestionando? Eu tenho um feeling, por causa de todo o meu background, né, sobre
psicopatologias, né? Saúde mental. Então, é muito fácil para identificar se a pessoa está numa fantasia, se é um delírio, se ela está tentando enganar, se é uma necessidade de carência, de aparecer, ou não, né? Então, a gente percebe uma série de fatores, não só o que ela narra, mas o que vem recheado em volta com ela, né? As evidências, as testemunhas, o comportamento dela, os detalhes todos. Por exemplo, uma vez veio uma família que andou quase 700 quilômetros para vir aqui fazer hipnose regressiva, porque a família toda tinha sido, segundo eles, né, abduzidos. E foi o pessoal lá do seu João Caiana, lá de Turama, Minas Gerais, a família. Já ouvi falar desse caso. Eles chegaram aqui muito mal, todo mundo com diarreia, passando mal, viajaram o dia inteiro, os filhos, crianças, adolescentes, tive que dar água com açúcar, fazer as entrevistas, anamnese, raporte, depois fazer a hipnose num separadamente do outro, para ver se as coisas batiam. Foi muito interessante. E aí, no mesmo dia, inclusive, depois de ficar aqui umas 6, 7 horas, eles voltaram para Iturama. Então, assim, ninguém faz uma coisa dessa se não passou por alguma experiência anômala, de fato. Com certeza. Né? Ô, Mônica, eu vou te falar uma coisa. Eu admiro demais esse trabalho que você faz, porque eu me considero... Aliás, eu sou um ufólogo e estou na ufologia porque eu encaro isso como uma missão. E a missão é de trazer um pouco de alento para esse pessoal que fica à deriva, né? Quando acontece algum tipo, não precisa nem ser abdução, não, mas às vezes um contato visual, alguma coisa forte que atua muito nele, eles ficam meio que à deriva, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, para quem dizer. Aí, quando falam, são ridicularizados. Então, quer dizer, tem muita gente que sofre com isso. Sofre, né? Muito. E, olha, isso, Cristiano, é um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Não é brincadeira, as pessoas sofrem. As pessoas ficam com sequelas, elas ficam com trauma, estresse pós-traumático. Exatamente. Cada um é cada um. Para um, às vezes, a experiência não é tão sofrível, mas para alguns outros é extremamente sofrível. E traumatizante. Então, quer dizer, eu com um pouco de conhecimento que eu tenho na ufologia, eu procuro trazer um alento para essas pessoas, para dizer para elas que elas não estão sozinhas, que tem muita gente no mundo inteiro que passa pela mesma coisa e que a gente está aqui e tem muita gente junto conosco que conhecem do assunto, que sabem. Eu sou amigo da doutora Gilda Moura, você deve conhecer. E muitas das vezes eu indiquei pessoas para ela, agora eu também vou indicar para você, porque são pessoas que precisam de ajuda, né? E vocês são maravilhosos, porque vocês estão além das minhas capacidades. Eu posso oferecer conhecimento e explicar, mas vocês vão além. Vocês, além de oferecer conhecimento, vocês ainda podem tratar dessas pessoas. Isso, é o mais importante, que não é só a pessoa contar a experiência. Você tem que trabalhar o trauma e tratar, tem que acompanhar. Porque esse fenômeno, pelo que os abduzidos dizem, né, as pessoas que se dizem abduzidos, ele não ocorre uma vez só na vida delas, ocorre diversas vezes na vida. Então, assim, é um trauma atrás do outro. Então, assim, essas pessoas, elas ficam muitas vezes, acabam tendo até algum transtorno mental lá na frente por conta dessas experiências. Um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico. Teve uma vez, acho que foi em 2004, eu fui lá no Jô Soares falar justamente sobre síndrome do pânico em pessoas que se diziam abduzidas. Né? Por quê? Porque elas eram normais. Aí, depois da experiência, ou da recorrência da experiência, acabam ficando com questões de ansiedade, com medo, com insônia, não conseguem dormir. Por coincidência, hoje, eu tive um tempinho à tarde, eu assisti um filme antigo, você deve se lembrar, da década
de 90, de 1992, aquele filme Intruders. Eu assisti, adoro. É um filme muito bom, que apesar de ser antigo, ali ele fala muito bem o que ocorre. O nível, muitas vezes, do trauma, as sequelas, as invasões. Porque, a priori, se a gente for considerar que, e se de fato existirem as abduções, se trata de um sequestro. Né? É um Claro. sequestro. É um cárcere privado, muitas vezes. E é uma coisa hostil, porque tem muitos ufólogos até que tem aquele romantismo, né, no coração. Sim, na década de 80, né, 90. Quero ser abduzido. E que falam que a abdução é uma coisa que o ser humano acha que é ruim, mas não é ruim. Pô, como é que isso não existe, cara? Acha que é ruim, que não é ruim. É hostil, sim. Você é levado sem a pessoas que, para ela, a experiência é mais leve. E outras pessoas que elas já vêm num contexto cultural de abusos. Então, o que acontece para ela nada mais é do que uma continuidade do que sempre aconteceu meio com ela na família, de abusos. Então, porque é um abuso, né? Quando você é sequestrado, quando você sai do seu lugar, habitat de segurança, quando fazem, de repente, algum tipo de exames com você, quando tiram um pedacinho do seu corpo, da sua pele, quando introduzem, por exemplo, um implante, né? Num pedaço do seu corpo. Eu vou mostrar hoje aí uma paciente que eu tenho, que ela tem um chip, né, um implante de 2 centímetros dentro do crânio. E ela sofre com aquilo, porque ela falou que o negócio se mexe, o negócio anda, o negócio esquenta a cabeça dela. Só que nenhum neurologista quer tirar. Nenhum quer se comprometer e tirar aquilo, porque vai ter que encerrar o crânio. Né? Então, assim, se não estiver incomodando demais ela no cotidiano, no dia a dia, é para ela continuar com aquilo. E aquilo perturba ela. Ela me procurou. Eu fui até a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, para fazer a hipnose regressiva nela. Por quê? Porque ela me mostrou por A mais B que após ter experiências com OVNIs, ela descobriu esse implante na cabeça. E ela tem documentado, ela tem ressonância magnética, ela tem raio-x, ela tem tomografia, ela tem os laudos assinados pelos médicos falando objeto estranho metálico dentro da cabeça, que impediu, inclusive, de completar o restante do exame. Né? Às vezes impedindo. Então, assim, tá lá. É uma coisa concreta. Agora, você junta aquilo à narrativa que ela traz, que é uma narrativa de avistamento de OVNIs. Então, peraí, tem que se considerar. Por isso que eu falo, o fato, a experiência que a pessoa vem contando de abdução, ela não vem só com a história. Porque história qualquer um conta, história qualquer um fala. Ela vem com uma série de evidências, bem recheada. E essas evidências podem ser marcas do corpo, pode ser implantes, pode ser o marido que testemunhou, o vizinho que viu, pode ser um objeto, pode ser marcas no solo, pode ser efeitos paranormais que estão acontecendo na casa dela, que muita gente confunde com espiritismo ou espiritualidade. Né? É verdade. O assunto, Cristiano, é sério, é muito sério. O Anderson, ele está falando ali, ó, o assunto é seríssimo aqui. Porque na década de 80 e 90, tudo era muito romantizado. Então, a gente falava de abdução e era assim, um negócio assim, que a gente não tinha noção de perto. Hoje nós temos noção. Os cientistas do mundo inteiro, mesmo David Jacobs, né, ele também fala isso. Né, que a coisa é um assunto muito sério. E só que totalmente acobertado. Tá? Uma coisa é fato, a ciência em nenhum momento disse que alienígenas existem e que abduções existem. A ciência não comprovou isso, não disse isso ainda. O que nós temos são evidências, são testemunhos, uma série de comprovações, mas que para a ciência não são provas, que a ciência tem um método científico.
Então, o que você prova aqui, você tem que provar em qualquer parte do mundo, né? Agora, se isso fosse comprovado por uma questão, por exemplo, jurídica, né? Por testemunhas, por um juiz dizer se aconteceu ou não aconteceu, seria super fácil, porque o juiz aceita uma testemunha até para prender um cidadão, para falar que aconteceu um crime, né? Então, assim, mesmo a gente, dentro da ufologia, por exemplo, né, o ufólogo vai lá, colhe um monte de material, mesmo com esse monte de material, não pode-se dizer que houve, de fato, uma abdução, cientificamente falando, ou que houve um contato com OVNI, porque OVNIs ainda... Bom, agora já estão existindo, né, já estão falando, mas até então, na década de 90, 2000... Então, assim, ainda está em acobertamento, mas está vindo aí. Haja visto o que está acontecendo em Nova Jersey. Né? Vamos falar na retrospectiva, vamos falar. Né? Ô, Mônica, antes da gente começar a retrospectiva, já teve aí um primeiro questionamento do meu amigo Dobledar Lima. Ele pergunta se essas pessoas... Aí, você está vendo, né? Essas pessoas são escolhidas, moram próximos de zonas energéticas, são aleatórios. A grande maioria dos meus colegas que estudam isso, cientistas, e eu, são aleatórios. É como se você... Por exemplo, você acha que o cientista vai lá e vai escolhendo muito ratinho para fazer um experimento? Não, ele vai lá, escolhe um monte de ratinho branco lá. Escolhe não. Compra essa leva de ratinho branco aí, joga no laboratório para fazer experiência. É mais ou menos isso que acontece. Não tem uma coisa de, são escolhidos. Não. Claro que, no meio dessa leva, tem algumas particularidades. Tem alguns, por exemplo, que eu venho pesquisando, que se trata de ligações de origem. Agora você vai perguntar, o que isso significa? Não sei ainda. Ligações de origem. É o que eles dizem para o abduzido. Entendeu? Então, assim, parece que existem algumas variações. Né? Nem todo mundo é pego por ser pego, porque estava aí eles... Aquela questão do tipo sanguíneo, você já verificou algum padrão? Quem fez esse estudo profundo foi o Mário Rangel, esse que eu citei no começo, que ele era piloto e ufólogo. Ele falava sobre o sangue O positivo, que ele fez de todas as pessoas que ele contatou, que vinha com essa narrativa, ou que ele hipnotizou, a grande maioria tinha sangue O. Só que é o seguinte, né? O sangue O é um sangue universal, né? E é o que a maioria do pessoal tem, né? Agora, tem a polêmica do RH negativo, né? O sangue RH negativo. Então, dizem que... Eu estudei isso um pouco e fala mesmo que esse sangue vem de uma região, se eu não me engano, do Oriente Médio, daqueles lados lá, meio África. E é um sangue único, tá? E que ninguém sabe a procedência, de fato, que não era... Eu já li alguma coisa. Sangue RH negativo. Né? Eu já li alguma coisa a respeito. E falam que isso vem de uma linhagem, é o que falam, né? Especulação, né? Claro. Vem de uma linhagem alienígena. Né? E eu sou B negativo, que é mais raro ainda. Eu só perco para o AB negativo. O AB negativo é o mais raro, depois vem o B negativo. Mas o RH negativo é um sangue assim, que tem muita especulação em cima dele em questão dessa questão alienígena. O Beto está falando aqui. Existem pessoas no mundo inteiro que têm várias sequelas psicológicas e nem imaginam que foram abduzidas por falta de conhecimento e informação. Sim, nem imaginam. E de repente aquelas sequelas, eles têm pesadelos, acontecem coisas estranhas na vida deles, eles não sabem o que está acontecendo. Então, assim, tem toda uma questão de saúde mental por trás disso tudo e prejuízos para a população. Então, assim, se os governos sabem o que está acontecendo e não estão falando, eles estão propiciando que as pessoas percam saúde mental em função de algo que elas desconheçam.
Desconhecem. Né? Então, assim, é toda uma responsabilidade que está nos governos e que a população, porque o que a gente não, o que os olhos não vê, né, a gente não sente, a gente não sabe. Então, assim, existem, sim, muitas pessoas. O próprio David Jacobs, ele fala que daqui 30 anos, todas as pessoas do mundo serão abduzidas. E isso é o David Jacobs que diz. Que há um processo de abdução, né? Então, assim, e muitas pessoas são e não sabem. Por exemplo, essa moça que eu te falei do chip de 2 centímetros, ela nem imaginava que ela tinha isso na cabeça. Eu não fazia a menor ideia. Foi assim foi um acaso que ela descobriu, por acaso, né? Ela foi numa festa junina e viu que o olho dela estava caído. Sabe quando a pálpebra cai? Sim. E ela falou, nossa, estou com um problema neurológico. Né? Aí vou no neurologista, foi lá para ver isso, foi fazer a tomografia e encontrou o chip. Agora, não sabia. Quantas pessoas devem ter implantes e não sabem? Quantas pessoas passaram por uma experiência estranha, por um missing time, um lapso de tempo, e não sabem o que aconteceu? Eu até conversei aqui com, como é que é o nome dele? Ricardo Benayon, lá do Amazonas, que ele passou por uma coisa dessas. Ele parou o caminhão dele na estrada, foi até um local que tinha as luzes lá e tudo mais, teve um missing time. Depois, quando ele voltou para o caminhão, já tinha passado horas. Então, tem um missing time. Então, o que aconteceu nesse período? É uma pessoa propícia para fazer uma hipnose, para saber o que aconteceu. Sim, com certeza. Ele Agora, quer fazer... Vai falar, mas nem toda hipnose é válida, existe uma discussão sobre a técnica da hipnose. Não, veja bem, a discussão era que hipnose, quando a pessoa, quando está dormindo, tem paralisia do sono e não sei o quê, numa hipnose neurológica. Isso tem também. Só que, assim, tem pessoas que estão dirigindo o caminhão e tem um missing time, vai aparecer numa outra cidade, e como que ela dirigiu, de repente, 50 quilômetros sem saber, né? Então, assim, existem, sim, pessoas que passam por essas experiências anômalas durante o dia, não só à noite, né? Então, isso começa a quebrar essa questão de querer desqualificar a pessoa que passou por experiência de abdução, ou desqualificar a técnica da hipnose. É tudo tentativa de querer engambelar o público para não saber das coisas. Essa é a verdade. Mônica, vamos começar a nossa retrospectiva? Vamos na retrospectiva, vamos. Antes, deixa eu só dar um salve aqui para a galera que chegou aqui depois. A Cláudia Zippin Ferri chegou junto aí. Valeu, Cláudia, bem-vindo. O Júlio Chagas, meu amigo lá de Friburgo, aqui do Rio. Valeu, Júlio. Ó, pintando o OVNI aí, manda pra gente, hein? O Friburgo sempre tá pipocando de OVNI aí. Meu amigo Cleiton Feltran, também no nosso grupo de vigília, o grande apresentador das lives do Brasil UFO. Tá Brasil UFO, eu vou estar lá, viu? Falei com ele hoje. É o Cleiton Feltran, nosso amigo, e também membro do nosso grupo de vigília, tá? Grande Cleiton, vai ser papai. Isso aí, Cleiton. Parabéns. Ivan Guimarães, também presente aí com a gente. Ivan ganhou... eu não me recordo. Ivan, depois você coloca aí, porque eu não lembro se foi você que foi sorteado num programa que a gente fez aí com o livro do Contato OVNI. Eu não lembro se foi você ou se foi o Júlio agora, tá? Não estou lembrando. Ele até fala uma coisa aqui. Deixa eu exibir aqui para a gente, antes da gente botar a retrospectiva. Gostaria de saber se um sonho com ETs pode ser sonho ou uma verdadeira abdução. Ivan de Teresópolis. Aqui, ganhei seu livro lá na Brasil UFO, que a gente sorteou um livro lá e o Ivan ganhou. É verdade, Ivan. Beleza, lembrei. E aí, Mônica? Ele está querendo se só o sonho. O sonho
de abdução pode ser um sonho de abdução, simplesmente. Como pode não ser também. Tudo depende. Por exemplo, você assiste o filme que ela falou aqui, o Intruders, pode ser que você tenha um sonho de ser abduzido. Aí não vai dormir de noite, né? Não, tem aquele outro também, assisti outro dia, chama... Ai, meu Deus, agora esqueci. Deixa eu lembrar de falar. Contato de Quarto Grau, lá do Alasca. Aquele esse lá pessoa também paranormal. Parece o Exorcista, né? Aquele ali. Tem um que chama... os amaldiçoados. Eu acho que eu já ouvi falar dele, eu não lembro se eu vi. Tanto filme. Uma família que ela é toda chipada e também abduzida, né? E assim, o mais interessante, é engraçado que desde a década de 90, eles já falavam isso, né? Que, por exemplo, o processo de abdução, geralmente não é uma vez só, é pela vida toda. Então, assim, parece... Meus pacientes são assim. Eu tenho paciente que está comigo há mais de 30 anos. Então, assim, é abduzido depois de 6 meses, de 4 meses, de 1 ano, dali de 3 anos, daqui 5 anos, e é o resto da vida. A coisa vai. E sempre acontecendo novidades, situações, vários avistamentos, várias situações de paranormalidade. Aí tudo vai. Se a pessoa é muito religiosa, ela vai tentar jogar aquilo por viés da religião, até para ter uma certa compreensão, um conforto. Se a pessoa não ela é mais científica, ela começa a ficar ressabiada, e ela começa a ler, vai atrás, querer saber, né? E vai entendendo. Só que à medida que os governos não abrem essa realidade, você sempre esbarra, tipo, né, num paredão, né, nas hipóteses, né? E aí o problema é que a pessoa, muitas vezes, ela se questiona ela mesma: estou ficando louca, doutora? A senhora acha que eu estou ficando louca? Eu estou, de fato, enlouquecendo? Mas eu vi, olha aqui, ela traz a foto. Eu tinha uma paciente que os OVNIs vinham no quintal da casa dela, ela falava com os OVNIs, ela fotografava, ela conversava com os OVNIs conversavam com ela. Ela falava assim: quanto tempo faz que eu estou morando aqui nessa cidade? Aí fazia 1 mês que ela estava morando, o OVNI se transforma no número 1. Nossa! Conversavam com ela. Eu vou te mostrar a foto aí. Caramba! Então, existem essas... Agora, quem são? Quem são eles? Quem são esses alienígenas? Eles são interdimensionais? Eles são debaixo da Terra? Eles são de outro planeta? São de outras dimensões? São de vários lugares diferentes? Né? Quem são? São demônios? São o quê? Ninguém sabe falar, ninguém sabe explicar. Os caras não conseguem explicar nem o que são esses drones que estão aparecendo em Nova Jersey. Faz 20 dias. O FBI não sabe explicar, não consegue. Estão escondendo, né? Porque não é possível que não saibam, né? E eles não conseguem explicar. Quanto mais alienígenas, para eles nem existem, né? A ciência não existe. Então, é complicado você ficar lidando com hipóteses e com as pessoas jurando de pé juntos, trazendo evidências, inclusive me levando em locais para eu ver as evidências no céu, que eu também não posso falar que eu sou louca, porque eu vi as evidências no céu. Né? Você viu? Vi, o paciente me leva, tem paciente que me levou. Então, assim, peraí, está acontecendo, sim, alguma coisa, e, assim, enquanto isso não há um desacobertamento, o que acontece? As pessoas ficam sofrendo. Porque elas vão fazer o quê? Elas vão em qualquer psiquiatra para tomar um remédio de faixa preta? Não. Elas sofrem caladas, elas têm medo de contar para a família, elas é motivo de chacota, como você falou. Então, tem medo de serem ridicularizadas. Elas não têm com quem falar. Ainda essa semana me entrou em contato uma moça aqui do litoral de São Paulo, de Caraguatatuba, falando que desde a infância isso acontece com ela, mostrando a marca da perna que ela tem, os desenhos, né? E ela nunca pôde falar com ninguém. E aí um dia ela soube, me viu em algum lugar,
Então eu falei, pode se abrir. Aquele privativo que você vai falar, eu entendo, faz mais de 30 anos que eu lido com pessoas que têm essa temática, não tenha medo de falar. Aí a pessoa se abre, entendeu? Elas têm medo, né? Mas vamos lá para os lápis. Vamos lá, os slides, então. Pessoal aí do chat, hein? Pessoal que está assistindo ao vivo a gente aqui, se manifesta aí no chat, só dá um oi para a gente saber que vocês estão por aqui. Vamos agora iniciar a nossa retrospectiva 2024. Ufologia em 2024. Vamos aqui adicionar ao palco os slides. Mônica, fica à vontade para você passar, você consegue passar por aí? E aí vamos começar. Consigo passar. Então, uma retrospectiva. Veja bem, nós nos baseamos nos americanos. O que acontece lá, a gente está sabendo e traz para cá. Claro que tem retrospectiva do Canadá, retrospectiva do Japão, da União Soviética, da China, mas eu vou trazer aqui, nós temos mais acesso, que é a americana. Então, aqui eu pus um OVNI, um drone, um Dove, sei lá o quê, que estão fazendo, que aconteceu nessas 2 últimas semanas aqui, só para ilustrar, né? Então, uma pequena retrospectiva. Janeiro. O que aconteceu em janeiro? Eu vou pincelar algumas coisas que eu achei importante trazer. Maneiro. Serão mais coisas, mas que me chamou a atenção. Esse objeto, esse pane aqui, ó. Sim, a água-viva, né? Isso, em janeiro, bombou muito. Foi. Porque ela estava em cima de uma base do Iraque, uma base militar. E aonde estavam esses radares? Onde estava, né, essa guarda do espaço aéreo de uma base? E o objeto circulou lá tranquilamente, né? Foi por Jeremy Corbell, que ele é bem envolvido nessas questões. Em janeiro surgiu isso. Eu não sei se você tem alguma coisa aqui no Brasil que aconteceu em janeiro, se você tem alguma lembrança. A gente tem a lembrança do círculo que apareceu na plantação, foi no primeiro semestre, isso eu me lembro bem, né? Em Ipuaçu, parece. Não sei, tinha uma... não, mas já foi quase no meio do ano. No meio do ano, né? Foi quase no meio. É claro que tem muitos UFOs que aparecem. Agora, aqui é interessante, março e abril, né? Porque fevereiro eu não lembro de nada, não encontrei muita coisa, não encontrei nada relevante, mas em março, o Pentágono divulgou um relatório que abordou os avanços das investigações dos UAPs. Reforçou que não há evidência que sejam extraterrestres. Então, ele divulgou um relatório em março, porque no ano passado teve aquela primeira audiência, que foi polêmica, né? Eles falaram de vestígios, de restos de materiais biológicos, de engenharia reversa. Então, eles começaram a se movimentar, né? Então, o Pentágono divulgou um relatório. Em abril, né, o que se destacou foi criada a legislação sobre os UAPs. O Comitê da Inteligência do Senado aprovou o ato de autorização de inteligência e transparência dos UAPs, dos OVNIs, né? Então, assim, isso aqui também é importante. Foi criada uma legislação, né? Porque nós estamos falando do que nós temos de real. Se a gente falar, o que os americanos falam é tudo bobagem, não vamos ouvir, a gente está querendo fugir da realidade. A gente tem que ver o que a gente tem de concreto. Isso é que está vindo de concreto, a gente tem que olhar. Tá? Eu, nessa época aí, eu lancei um artigo no meu site. Quem não tem o meu site é autorcristianogoncalves.com.br, tá? É só entrar lá que tem artigos, tem um monte de coisa legal lá. Tem, assim, muita coisa falando da minha carreira como ufólogo e também da minha carreira na literatura. Então, um desses artigos, eu mandei um artigo lá sobre isso, porque eu achei muito interessante, mas ao mesmo tempo fiquei com uma pulga atrás da orelha. Será que, isso daí eu digo até hoje, até os dias de hoje,
Será que é uma cortina de fumaça? Ou então alguma forma de eles apresentarem assim para fingir que estão escancarando o assunto para depois jogar um balde de água fria com uma desinformação? Tudo é possível, né? Vindo do governo, tudo é possível. A gente sempre tem que olhar para a coisa não acreditando 100%. Exato, sempre com uma reserva. Tem que se ter as suas reservas, porque a gente não sabe. A história já nos mostra que eles são fomentadores de desinformação. Então, né? Como estão fazendo agora com esses drones, OVNIs de Nova Jersey, plantando, no meu ponto de vista, desinformação. Bom, e também teve uma coisa interessante em abril, porque foi muito polêmica essas múmias aqui de a tal da Maria, do Malsan e tal. Só que é o seguinte, depois que houve todo aquele bafafá e tirou toda a credibilidade do negócio, os americanos se interessaram e começaram a levar as múmias lá para os Estados Unidos e estudar, né? Então, a retomada das investigações por cientistas americanos das múmias de Nazca. Olha que coisa interessante. Estão estudando lá as múmias, né? Acho que eles falaram onde tem fumaça a fogo. E estão estudando. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Né? Porque eu comprovar que isso aqui é uma múmia de um extraterrestre. Eu acho que ano passado eu lancei um programa sobre essas múmias e realmente que o problema é o seguinte, eu coloquei esse questionamento, por que é que antes de eles publicarem essa questão toda, essas múmias, eles já não tinham levado antes nas universidades que se predispuseram a fazerem as análises, para já chegar ao público com todas as análises ali, preto no branco. Não. Trouxeram primeiro, fizeram um baita de um congresso bacana para falar que vamos mandar para as análises nas universidades de Harvard, na Universidade de Oxford. Pô, faz primeiro o trabalho que tem que ser feito, né? Para depois apresentar, que é o que a gente, pelo menos eu faço. Sim. Eu faço primeiro a incursão para mostrar o resultado. Eu não vou ficar falando aqui de uma incursão que eu vou fazer. Eu posso até falar que eu vou fazer uma incursão, mas quando eu vier a apresentar, já vai ser com os resultados. Pô. Coisa pronta, né? Vem com o prato pronto. Então, isso aconteceu em abril, né? Foi retomada as investigações por cientistas dessa múmia aqui, da múmia Maria. Interessante. E outras também, né? Interessante, né? É uma coisa para a gente acompanhar e ver o que os americanos vão encontrar nisso aqui. Ou vão descartar de vez, ou vão encontrar alguma coisa, né? O Riba Menezes está na área aí. Né? Seja bem-vindo, meu amigo. Riba Menezes na área aí, Mônica. Mandou um abraço aí. Abraço, Riba. Parceiro de vigílias, também faz parte do nosso grupo de vigília. E Júnior? Divulgado o relatório sobre o APES, com destaque de 757 avistamentos entre maio de 2023 a junho de 2024. Relatório da ARO. Então, assim, foi divulgado isso aqui, ó, esse livrinho aqui, né? Legal. Então, assim, na tentativa do Pentágono, do governo, mostrar para o público que estavam fazendo alguma coisa, estavam correndo atrás do babado da primeira, né, conferência que teve lá, audiência do Senado. Aí eles mostraram o famoso tic-tac de novo, né? Mostraram lá. Toda aquela repetição, né? Criação, olha que interessante, a criação do guia de referência dos UAPs pela Associação dos Chefes das Grandes Cidades, MCCA, um documento de orientação. Criaram esse guia de referência, documento. Acho assim, né? Se você vê um OVNI, como tem que se proceder, o que fazer, meio que dando uma satisfação para a população, criando um guia de referência. Né? Não sei até que ponto isso vai servir para alguma coisa.
Mas, tipo assim, mostrando para a população, olha, estamos fazendo aqui uma brochura falando, um guia de referência, né? Então, tentando mostrar serviço, né? Em julho, né, o projeto Galileu, eu pus como destaque, porque a universidade coleta os OVNIs através de sensores infravermelhos, ópticos e de áudio. Durante 5 meses, analisaram 500 mil de trajetórias aéreas, identificando várias anomalias. Então, isso aqui é na Universidade de Harvard. Então, é chamado Projeto Galileu. Então, os estudantes, os intelectuais, os cientistas lá, estão criando aparelhos, né, utilizando aparelhos para detectar os UAPs, e vão vendo tudo que se move no céu. E, segundo aqui, eles conseguiram identificar várias anomalias. Olha aqui é a página do site, tá? É só entrar lá, Projeto Galileu. Entra na Universidade de Harvard e você vai encontrar busca científica sistemática de evidência de artefatos tecnológicos extraterrestres. Interessantíssimo. Porque muita gente da população não sabe que tudo isso está acontecendo lá, né? Então, Mônica, não. Já é um pessoal fora do governo. É um pessoal fora do governo analisando, né? Volta para julho. Bom, julho foi o mês também que nós fizemos lá em Airuoca o nosso simpósio de esoterismo e ufologia. Né? Quer dizer, antes foi o encontro ufológico lá de luminárias, que é produzido pela própria cidade, pela prefeitura da cidade de Luminárias, onde eu, o Edson Boaventura e mais alguns outros pesquisadores ministramos nossas palestras lá. Lancei lá o meu livro 2 da trilogia Segredos em Varginha. Eu fui lá, eu estava lá, não é? Não foi esse que você foi. Você foi em 2023. Em 2023, é verdade. Aí, nesse ano, você não foi. Mas foi bem legal e apresentamos lá os nossos trabalhos. O Edson Boaventura também apresentou o trabalho bacana, muito bacana, que ele faz lá em Varginha também, e outras coisas que ele fez durante o trabalho dele. Então, foi um evento bem legal. E logo na semana seguinte, na cidade de Airuoca, foi o nosso evento, que eu faço juntamente com o meu grande amigo, irmão Juarez Prestupa, e a sua esposa, a Letícia de Castro, lá em Airuoca, que é ali perto, ali na região sul de Minas também. Fizemos lá o nosso evento. Riba Menezes, que está aqui no chat, ministrou sua palestra lá também. O meu amigo Paulo Iannuzzi também. Muita gente boa da ufologia que eu levei. Doutora Gilda Moura, que também é nossa querida amiga e colega da Mônica no quesito psicóloga, né, e hipnoterapeuta também, esteve lá. Ela deu uma palhinha que eu nem pensava em que ela poderia ir até lá, que ela teria agenda para ir lá, mas ela teve agenda e ela foi, e aí eu arrumei uma brechinha lá no evento para colocar ela para dar uma palhinha. Ela deu uma palhinha lá para a gente, foi muito legal, e o evento foi sensacional. Esse ano de 2025 a gente ainda não sabe como é que vai ser, mas aí qualquer coisa eu vou estar divulgando no começo do ano que vem. E nesse mês de julho aí também, lá mesmo em Airuoca, depois do evento, nós subimos para o sítio, lá na zona rural de Airuoca, para eu, o Cleiton, o Marcelo, o Júlio Duque, que não sei se o Júlio está aqui, o Riba, a gente subiu lá para a serra, lá para o sítio da nossa amiga Maria de Lourdes, e fizemos um trabalho bem bacana lá de vigília. Fizemos uma live lá do sítio, que foi muito legal, e depois disso foi o episódio que, infelizmente, eu sofri um acidente. Foi lá nesse sítio, e aí eu quebrei a perna. Aí pronto, aí ali, eu infelizmente ainda tinha muita coisa para fazer ali, eu estava, não só ali em Airuoca, mas que eu estava ainda premeditando para fazer no decorrer do ano. Eu já estava tudo roteirizado para eu
desenvolver umas incursões. Eu ia participar da Bienal também em São Paulo, eu ia para Jundiaí fazer uma incursão lá. Enfim, eu ia fazer umas coisas que acabou tendo que ser adiadas por conta disso. Mas estou firme na recuperação, na fisioterapia, e foi esses episódios também no mês de julho aí da nossa retrospectiva. Vamos seguir adiante, minha amiga. Agosto. Criado manual oficial para chefes de polícia nos Estados Unidos. Diretrizes como políticas de segurança e como lidar com os relatos dos civis. Então, eles começaram a se municiar de materiais, né? Relatório do Pentágono, enfatizando que não há evidência de extraterrestre. Saiu outro relatório. E o Pentágono continuou com o seu site oficial, que é esse aqui, né? Disponibilizando imagens, vídeos e relatórios. Ele foi criado em 2023, mas eu estou pondo aqui como uma ênfase. Por quê? Porque eles criaram isso depois do que houve lá naquela audiência. Então, eles começaram a tomar uma série de atitudes depois daquilo, mostrando serviço, certo? Mostrando serviço. Agora... Aí vem novembro, que é a segunda audiência, né? Que é outro fato importante. Né? O APES expondo a verdade, incluiu o depoimento lá, todos sabem, Elizondo, o Goulart, o Schellenberger e o Guth. Todos eles são ou militares ou ex da inteligência. E é muito importante enfatizar, porque às vezes o brasileiro não sabe, que eles estão sob juramento lá, e juramento nos Estados Unidos é sagrado. Nos Estados Unidos existe uma política muito normal que as pessoas não mentem, ninguém quase mente, porque mentir é considerado crime. E ainda mais numa situação dessa, esse pessoal falando para o público dos Estados Unidos, americano, e também para uma plateia do Senado e as autoridades, e eles mentirem, eles são presos, eles pagam um multa altíssima, eles vão para a prisão. Então, assim, eles têm que jurar que vão falar a verdade, nada mais que a verdade. Então, assim, eles têm que ser muito hábeis para poder falar o que eles querem ali, mesmo quando são feitas perguntas, porque eles não podem cair em contradição, eles têm que saber muito bem o que vão falar. Agora, tem muita gente que falou que eu fui lá, não teve progresso. Veja bem, houve progresso do ano passado para cá. No mínimo, enfatizaram aquela audiência, como também entrou a constelação imaculada, que é uma coisa diferenciada. Eu li um artigo sobre constelação imaculada. Coisas aí que a gente não sabia, vai. E eles têm que fazer das tripas coração lá para não se comprometer, porque compromete mesmo. Né? Sim. Eles estão pondo a cara a tapa ali, né? Então, o Elizondo destacou a falta de transparência do Pentágono. Tá, todo mundo sabe disso, mas ele falou de novo, olha, o Pentágono não fala a verdade. Sugeriu que os OVNIs podem estar relacionados às bases nucleares e militares, representando uma potencial ameaça à segurança nacional. Isso é uma coisa muito grave, muito séria. Será que o governo não está preocupado com isso? Claro que está, né? Ele está fingindo que não está, mas ele está, né? Então, assim, é tudo uma encenação, né? O Schellenberg destacou o programa secreto Constelação Imaculada, responsável por recuperar naves extraterrestres para engenharia reversa. Cheio de fotos, cheio de relatos, cheio de relatórios, interessante. E coisa que acontece já desde a década de 40, né? Sim, naqueles outros projetos que a gente já sabe que existiu, né? Então, agora eles jogam a bomba lá, agora o pessoal vai investigar. Aí você vai falar, mas será que isso é mesmo? Não é? Problema dos caras lá, eles vão investigar isso agora, né? O Goulart enfatizou que alguns podem ser controlados por inteligências não humanas. Como dizendo já, eles são controlados por inteligências não humanas, né? Mas ele coloca a palavra podem ser, para não se comprometer, né? E o Gold enfatizou a necessidade de mais envolvimento científico nos estudos do UAPS.
especialmente a NASA, para investigar esses fenômenos. Veja bem, todo mundo sabe que a NASA sabe o que está acontecendo, né? Mas ele tem que falar lá claramente para ela sobre isso, porque todo mundo fica aquela cara de bocó. Como assim? Que esses fenômenos existem, a NASA não está investigando, né? Então é tudo uma cortina que eles fazem, mas foi importante fazer essas ênfases todas, né? Eu achei que houve um avanço, sim. Né? Ô, Mônica, nesse cenário político, nesse cenário político americano, você acha que o Donald Trump, ele está aparecendo muito aí na internet, que ele vai falar alguma coisa quando ele tomar posse em janeiro? Será que você acha que... Eu acho que se alguém fosse falar alguma coisa, seria ele. Por quê? Porque ele já deu essa abertura para esse tipo de coisa. Né? Eu acho que se a coisa fica preta, ele vai falar. Porque ele não se preocupa muito, né? Já sofreu atentado, ele não tem mais nada a perder. Ele não tem o elo com o sistema como os outros têm. Os outros têm, que é da turma do Biden. Né? Então, quem sabe? Pode ser, porque, assim, o que o povo fica esperando é uma autoridade se pronunciar, entendeu? Ou porque a coisa já está meio escancarada. Trump. Fica esperando isso. A coisa já está meio escancarada, então é só alguma autoridade realmente falar. O problema todo é a mídia, que a mídia é do sistema. Sim. Esse que eu acho que é o problema. E essa questão de Nova Jersey aí, eu abri, a semana inteira acompanhei, todos os jornais do mundo estão noticiando, todos. Al Jazeera, a RAI, CNN, todos, menos a televisiva. A televisiva coloca uma coisinha ali, uma tiradinha aqui. Exatamente. Um ali e mais nada. Então, assim, totalmente acobertando o que está acontecendo lá, que praticamente é uma invasão. Seja do que seja, é uma invasão. Se o FBI em 20 dias falou que não sabe o que é, não sabe o que são, nem por que estão lá, e não sabe o que fazer com aquilo, é uma invasão. O povo está lá de cabelo em pé. Eu tenho amigas nos Estados Unidos que me telefonaram falando que o povo está revoltadíssimo, está de cabelo em pé, não entendendo o que está acontecendo. Né? Nós vamos falar sobre isso agora. Mas voltando aqui à conclusão da segunda audiência, 2024, o que eu coloquei aqui? Gerou críticas ao governo sobre sigilo e não transparência. Ótimo. Está metendo o governo, porque o governo não está sendo transparente. E tem que continuar metendo pau. Né? Renovou o debate sobre inteligência não humana. Falou sobre isso. Tanto que a deputada, no final, ela fala que quer ver o corpo do alienígena. Solicitou maior transparência sobre os UAPs. Né? Solicitou os FANES, os OVNIs, os UFOs, seja lá o que for. Reforçou a primeira audiência. Tudo que foi falado na primeira audiência, a segunda audiência não desmentiu. Ela só ampliou e reforçou. E trouxe o projeto de conservação imaculada. Então, é um degrauzinho a mais. Aquela coisa de grão em grão a galinha enche o papo, sabe? Aí na próxima, o que será que vai vir? Mais um grãozinho. Vai ser assim que eles vão fazer. Se não acontecer alguma coisa abrupta. Agora, sabe por que também, Mônica, que eles estão nessa linha? É porque tem muita coisa que no Oriente está vindo à tona. No Japão, na China, na Rússia. Sim. E por mais que tenha guerra, tem também muita coisa ufológica por lá. A gente não tem muito acesso a isso, mas eles têm. Os governos têm. Sim. Então, quer dizer, está chegando muita coisa, e quando chegar essas informações do Oriente para a gente aqui no Brasil, que é muita coisa, gente. Não é pouca, não. Eu só não tenho aqui, mas eu sei que tem muita coisa que está para vir também do Oriente. Muitos OVNIs aparecendo na Ucrânia nessa guerra. Foi fotografado, foi relatado até por... No Oriente Médio, como a gente mostrou aqui em janeiro, na retrospectiva de janeiro, aquele OVNI Água Viva, que apareceu em outro lugar também, que agora me falha a memória, mas apareceu.
Aqui, ó, aquele OVNI que apareceu no aeroporto de Manchester. A bolinha, uma pousada que saiu voando e foi embora, que é um objeto que estava lá. Não era um drone, não era, ninguém sabe o que era. Não, isso daí não tem cara de... Não identificado, mais uma carinha de objeto, né? Objeto não identificado. É um órgão. Muito interessante, né? E ninguém explicou nada sobre isso até agora. Nada. Saldo positivo de 2024. Avistamentos de OVNIs foram documentados no mundo todo. Sim. Teve muitos OVNIs documentados, né? Com celular, pelo TikTok, pelo Facebook, todas as redes sociais. Aumentaram as investigações mais aprofundadas por grupos e cientistas. Sim, está todo mundo interessado agora. Depois das audiências lá, muitos cientistas começaram a olhar para o fenômeno e parou de torcer o nariz e começou, peraí, vamos ver o que é isso? Claro, cada um dentro da sua área, né? Se o cientista é dentro da área da sociologia, ele vai se preocupar com esse tipo de coisa, né? Então, cada um dentro da sua área. Abertura de arquivos com um aumento de transparência em vários lugares do mundo. Novas teorias sobre os OVNIs, dizendo que eles podem ser interdimensionais, que tem a ver com a consciência e a física quântica, a aparição de OVNIs, estão chegando a essas teorias, né, e que a coisa é muito complexa para estar se falando para as pessoas, essa relação da mente humana, consciência, física quântica e OVNIs. Eles chegaram a essa conclusão que tem a ver, são teorias que são interdimensionais. Isso aí a CIA já falava um tempão atrás lá, nos projetos secretos dela que eram interdimensionais. Que os OVNIs são biológicos, alguns são biológicos. Teve pessoas que falaram que foram tocar no OVNI, parecia pele humana, né? E outras teorias, coisas que da década de 80 e 90 ninguém falava disso, né? A gente achava que era um objeto sólido que vinha de um outro sistema solar e chegava no nosso planeta e todo mundo preocupado porque não entendia como que viajou grandes distâncias, então ficava naquilo. Só que hoje não, hoje tem outras teorias, outras possibilidades, né? Agora, essa deputada lá, que estava lá, na reunião lá, Nancy Mace, ela quer que um corpo alienígena seja levado ao Congresso americano. Ela disse, as palavras dela, entre aspas, eu quero o corpo do alienígena. Eu quero os materiais biológicos não humanos em uma maca e levá-los para uma audiência de supervisão. Se ele existir, com certeza vou tentar encontrá-lo. Isso foi dito por uma deputada. Né? Então, assim, espera estão reivindicando, estão falando isso na frente do público. Estão falando, nós queremos que o governo fale o que está acontecendo. Então, está havendo toda uma pressão. Se vai surtir efeito ou não, nós só vamos saber lá na frente. Porque pode ser a pressão está feita. O governo está de pé junto falando, não vamos abrir nada e ponto. Entendeu? Mas os deputados, políticos, público, você sabe que a pressão, né? Aqui o Brasil abriu os arquivos dos OVNIs com pressão. Mongólia também. Então, estão fazendo pressão. Isso é uma coisa importante. Em dezembro essa enxurrada de OVNIs que faz mais de 2 semanas que está acontecendo, que estão chamando de drones. Só que o seguinte, se fossem drones, o FBI, ele já teria descoberto onde vem, quem são. Claro. O governo americano foi entrado na Casa Branca e eles não sabem, eles falam literalmente que não sabem. A origem, não sabe o que são, de onde vem e nem para que serve. É ridículo, é a coisa mais ridícula do mundo. Não, e ainda tiveram a coragem, hoje ou ontem, até pus aqui, que foi o porta-voz de Segurança Nacional, John Kirby, falou ontem que
Não se preocupem, porque eles não geram ameaças. Não são ameaçadores, não geram ameaças. Como que ele pode falar que ele não sabe o que é e falar que não gera ameaça? Pois é. Saber se não gera ameaça. Ele não sabe o que é. Então, assim, umas coisas sem pé, sem cabeça, tentando fazer fake news para o público. Porque se fossem drones, milhares de drones aparecendo na Inglaterra. Hoje apareceu numa instalação de armas militares americanas na Alemanha. Na Alemanha também? Na Alemanha, tudo em cima de armas militares americanas. É impressionante, né? Aí ele fala, hoje, notícia de hoje, esse John Kirby, né, que é o porta-voz, que são aeronaves operadas legalmente. Como assim? Como assim? Se são, então são por quem? Não fala. Falam que não sabem. 20 dias pesquisando, não sabem. Os objetos, teve testemunhas que falaram que os objetos, alguns que estavam pairando baixo, era do tamanho de um carro, de uma SUV americana, que é um carrão. Uma SUV americana. Tá? Pô, capacidade de ser tripulado, né? Isso em Nova Jersey, a grande maioria, né? E, primariamente, quando surgiram esses OVNIs, eles foram primeiramente avistados há 2 semanas atrás, sobrevoando um arsenal de pesquisa e fabricação militar americano, em cima desse local de pesquisa de armas. E também viram esses tais drones em cima do campo de golfe do Trump. Isso foi no começo. Aí começou pipocar. Toda a população vendo. O governador de Nova Jersey, que é um estado, tem 21 condados, 21 cidades. Ele disse que ele viu 40 deles. 40. Ele estava falando que está vendo uma calamidade pública. As pessoas estão apavoradas. Olha aí o que o Beto colocou. Que aí, no caso, ele botou prefeito, mas deve ser o governador, né? Não são ameaça. Exatamente. Não fala. O prefeito falou que não são ameaça. Por quê? Porque ele recebeu a ordem lá do porta-voz de Segurança Nacional, o John Kirby, falando que não é ameaça. Agora, você imagina, aparecendo OVNI o tempo todo no céu, ninguém tem explicação, não sabe o que são, não são ameaças. Você não viu um caça sobrevoando nada, você não viu um helicóptero sobrevoando nada, você não viu eles abatendo nenhum desses objetos. Peraí, eles estavam em várias usinas americanas de mísseis também. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo uma fake news em cima da população, certamente. Né? Então, assim, olha aqui, olha esse monte aqui. Esse aqui foi um deles também. Os supostos drones, né? Eles chamam de drones, né? Porque se falar que é UAP, se falar que é OVNI, o pessoal já relaciona com ET, com extraterrestre. Então, eles estão falando que é drone. Né? E eu costumo dizer isso muito aqui nos meus contatos com o público. OVNI é objeto voador não identificado, não é nave extraterrestre. Sim, então é bom. Objeto voador não identificado. Pode ser N coisas não identificadas. A gente pode supor, dependendo do movimento que ele faça, que desafia a nossa física, a gente pode supor que seja uma coisa fora da tecnologia humana. A gente pode supor. Né, aqueles que fazem aqueles zigue-zague que desafia a nossa lei da física. Agora, afirmar, a gente não pode afirmar. Não pode afirmar. Agora, veja bem. Olha aqui. Você olha para isso, você acha que é um avião? Um avião? É um helicóptero? Não. Isso foi tudo filmado por pessoas. Né? Uma invasão. O governador de Nova Jersey falou que está havendo uma invasão desses objetos. Olha esse aqui, olha o tamanho desse aqui, passando em cima de uma casa. Olha esse aqui. São vários
fotos e filmagens tiradas pelas pessoas. Só que é o seguinte, as pessoas estão relatando, e os jornalistas, né, que pegam esses depoimentos das pessoas, que quando passam esses objetos, os relógios param de funcionar, o GPS para de funcionar, o carro para de funcionar. Inclusive, teve uma família na Inglaterra que, estando perto desses objetos, teve um missing time, a família inteira. Isso saiu no jornal. Caramba! Vou mostrar aqui. Tem um pessoal que falou que caiu até um lá, mas não se sabe se é verdade ou não. Uhum. Esse aqui foi fotografado em cima da usina nuclear de Duke, na Carolina do Norte. É outro estado, não é nem mais no estado de Nova Jersey. É Carolina do Norte, em cima Carolina da usina nuclear. Né? Então, assim, ele sai, manobra essas 3 luzes. É que eu não tinha como pôr os filminhos aqui, mas para quem está por fora já dá para perceber que está tendo uma invasão de objetos. Né? Aqui, o que eu te falei da família. Os fenômenos anômalos acontecendo para as pessoas que fotografam, e disse que algumas delas, quando elas pegam a câmera, ou quando elas ficam olhando muito um objeto, ele apaga, como se soubesse que ela vai filmar. Né? Então, aqui fala, olha, a família. Inclusive, a pessoa que fez a reportagem fala que pode ter sido abduzida. Então, possíveis casos de abdução, porque houve missing time, tempo perdido da família toda. Isso foi no jornal lá da Inglaterra, né? Do Reino Unido. Reino Unido. Hoje, eu vasculhei, eu vi o ápice em bases militares no Reino Unido, aos milhares em Nova Jersey, os fones da polícia entupidos de chamadas. Então, assim, ninguém mais está aguentando isso. Eu acredito que o governo americano deve estar rezando para essa onda de objetos parar. Porque se continuar, o que eles vão fazer? Hoje mesmo, o governador de Nova Jersey falou que ele quer que abata os tais drones, que ele quer que abata, quer que derrube todos eles, que a população lá está em pavorosa, está totalmente desgovernando lá tudo já. Né? Então, assim, os fones entupidos, cada vez mais as pessoas vendo esses objetos, de todos os tipos e formas, principalmente bases militares. Mais de 20 dias após o fenômeno, o Pentágono ainda não tem resposta sobre a origem dos misteriosos drones. Como pode uma coisa dessas? Me diga. Nós estamos falando da maior inteligência praticamente do mundo. Exatamente. Que a Bin Laden, que pegou aquele balão chinês que caiu nos Estados Unidos, os caras não foram rapidinho lá, lembra, para falar que não era OVNI, mandaram o helicóptero, caça, tal, rapidinho. E esses milhares de OVNIs aí, os caras não estão fazendo nada. Das duas, uma. Ou eles sabem o que é, eles sabem que eles não podem abater nem mexer com isso, que não derrubaram nenhum, não atiraram em nenhum, não mandaram aeronave nenhuma para investigar, para ir atrás. Né? Ou eles sabem que são os OVNIs e que não podem mexer com eles. O Rodrigo colocou aqui, boa noite. Acabei de ver uma notícia aqui no jornal americano dizendo que 50 drones, entre aspas, foram para o oceano. Olha aí, mais uma. Notícia de hoje também. Porque, veja bem, se forem realmente drones, porque o governo ali está falando que não é de nenhuma nação esses drones. Ele já falou, não é de nenhuma outra nação. Se não é de nenhuma outra nação, da onde é? De quem é? É deles mesmos? Eles estão fazendo essa palhaçada para o público americano? Para quê? Para criar terror? Então são eles que estão fazendo? Porque ele já falou várias vezes, vários dias aí eu acompanhei, que não se trata de nenhum país, outro país. Inclusive tentaram falar que era iraniano, tinha uma nave-mãe iraniana cheia de drones e soltaram. Ele falou que isso é falso, isso é fake. Isso foi desmantelado.
Né? Então, se não é de nenhum outro país, é de quem? Da onde? Pois é, exatamente. Ó, a nossa amiga Mara Fator, do Alienígenas na Minha... que ela teve uma experiência Alienígenas na Minha Janela, e a gente já conversou muito a respeito do caso dela, né? Está aqui também presente com a gente. Boa noite, querido amigo Cristiano e querida doutora Mônica. Ótima live, parabéns. Somos todos peças deste grande quebra-cabeças. Todos buscadores para compreender melhor esses fenômenos. Exatamente, Mara. Bem-vindo e prazer em tê-la aqui conosco. Um tá? abraço, Mara. A Mara é minha paciente, viu? Ah, fez um trabalho bem bonito, várias regressões com ela. Que bacana. Estamos caminhando. O caso dela é fantástico. Eu já exibi aqui num dos meus programas, mostrei o material dela. E ela é uma pessoa muito amável, muito bacana. Prazer em tê-la aqui com a gente, Mônica. Um abraço, Mara. Mara. Olha, o FBI alertou 21 prefeitos locais que reportem os casos. Não sabem o que é, nem como se defender. As pessoas não sabem o que é, não sabem como se defender. E vai mandar para eles. Parece piada, né? Quer dizer, não é o FBI que dá as respostas para a população e traz as imagens. Não, ele pede para a população mandar para eles tentar saber o que é. Olha, tá uma piada isso aí. Eu só quero saber o que vão falar que é esses tais drones aí. Viu? Só estou esperando. E assim, eles devem estar rezando para esse fenômeno parar imediatamente. Porque se continuar, se a moda pegar no resto do mundo, eles vão ter que abrir tudo. Pode ser que isso aconteça. Né? É verdade. Já está ficando feio para eles. Está ficando feio, está ficando chato. Talvez, se realmente for essa hipótese de OVNIs, eles podem estar preocupados com um disparo no míssil nuclear, né? Porque a coisa está periclitante, né? Rússia, Ucrânia, né? Coreia do Norte. O mesmo Irã, de repente, pode ser que já tenha alguma arma nuclear, né? A gente não sabe quem é que tem aí, que a gente não sabe que tem, porque quem tem hoje em dia não divulga que tem, né? Então, algo está acontecendo estranhamente aí, viu? Vamos aguardar a continuidade. Né? Então, aí, ó, as notícias, né? Em Nuremberg, em 1540, se não me engano, houve alguma coisa parecida com isso. Vários objetos apareceram no céu. E as pessoas ficaram apavoradas. Em 1500 e pouco. Foi em Nuremberg. Então, assim, que interessante, né? Parece que é isso que está acontecendo agora. Os moradores estão perplexos. Né? Para gente que trabalha junto aí na ufologia, eu tenho as duas pontas, né? Uma pode ser uma coisa muito boa, porque vai proliferar o assunto, muito mais pessoas vão ficar interessadas, isso causa uma pressão para que seja divulgada a verdade. Ponto. Mas também pode fomentar a desinformação. A gente tem que tomar muito cuidado com esses dois polos, porque isso pode ser virado, essa pseudo-abertura toda pode se virar contra a gente se for moldada uma desinformação muito bem feita, que a gente sabe que eles são capazes disso. Então, eu acho que o mais... Você me lembrou, Cristina, aquele projeto Blue Beam, né, que fala sobre isso. Sim, fala exatamente. Sobre isso, sobre criar um falso cenário de uma invasão alienígena. Uhum. Então, mas o bom de tudo isso é que o público ele já está entendendo muito bem quem é que tem a maior credibilidade para passar as informações. Somos nós, somos minoria. Eu, por exemplo, sou um grãozinho de areia. Mas
esse grãozinho de areia aqui, quando passa a informação, passa a informação correta, a informação precisa, a informação com, se não tiver provas, tem evidências, que é o que a gente mais tem. Infelizmente, as provas ficam trancadas em cofres e a gente não tem acesso, mas as evidências tem, e a gente mostra. Então, o público sabe aonde olhar cada vez mais. E aí, se vier uma desinformação das mídias ou dos governos, eles vão estar com as antenas ligadas. Uhum, sim. Bom, aqui é o meu livro que eu publiquei em 2014, depois eu apresentei umas pesquisas no Congresso Latino-Americano de Psicologia na Guatemala. Eu publiquei esse livro. Ele é para pessoas da área da psicologia, mas também para pessoas comuns. Tá? Fala bastante sobre o fenômeno. E esses livros ainda estão no mercado, Mônica? No mercado, esse aqui está na Amazon, tem vários lugares que ele está, né? E esses aqui é para o ano que vem, tá? Que eu estou finalizando. Talvez em março do ano que vem eu consiga já publicar, mas ele já tem ISBN, ele já está catalogado na Biblioteca Nacional, tudo certinho. Só falta eu lançar ele, né? Gostei da capa desse aí. As abduções alienígenas, casos clínicos em exopsicologia, né? Bom, mas... Agora, terminando aqui, tem o bloquinho de slides sobre a questão de abduções. Tá, mas antes, Mônica, esse livro aí da exopsicologia, a pessoa que se interessar, como é que ela faz para acessar na Amazon ele? É só colocar o título? Só colocar o título, o meu nome, ela vai encontrar lá. Então, pessoal, exopsicologia. Tem também no Clube de Autores, também tem. Tem na Americanas, parece que tem. Tem várias lojas, várias livrarias. Então, aí, muito legal, é só procurar lá. Nesse livro, Exopsicologia, tem uma pesquisa que eu fiz com 40 pessoas que se diziam abduzidas e 40 pessoas não abduzidas, para eu cruzar a saúde mental nelas. Olha que interessante. De suporte familiar, de neuroticismo. Então, é muito interessante, e os resultados que eu apresentei lá no Congresso, eles mostraram que as pessoas que se diziam abduzidas têm tanta saúde mental quanto as pessoas comuns. Então, aquela coisa de dizer que abduzido é louco, não é. Elas são pessoas que muitas vezes ficam com algum distúrbio de ansiedade pós-trauma, mas que passaram por algum fenômeno extraordinário, que, no meu caso, a minha hipótese é da abdução. Né? Então, Agora, quem quiser o livro físico, você tem aí ou não para vender? Você manda pelo correio? Eu tenho aqui também, mas eu não devo ter muitos, talvez uns 15 ou 20 livros. Eu tenho mas se alguém quiser... A pessoa liga, manda uma mensagem que eu reservo para ela, porque aí eu tenho que saber o endereço para enviar. Sim, mas é o que eu faço. Eu faço as vendas dos meus livros dessa forma. A pessoa entra em contato comigo, manda o endereço, depois que ela apresenta o comprovante, eu já embalo, boto direitinho, levo no correio. Obviamente, você coloca o valor do livro já com o frete incluso, né? E aí manda bala. Ele se interessando, eu já oriento, né? E esse novo aqui do ano que vem já deixa encomendado, ou já deixa uma listinha numa fila, e quando chegar os livros já são os primeiros que vão receber. Aqui vai ser interessante, porque vai ter vários casos que eu estudei durante essas décadas aí, né? O que eu consegui colocar no livro. Bacana. São dezenas e dezenas de casos, centenas. Então, eu vou colocar alguns, talvez separar eles por categorias, né? O que é mais ilustrativo, o que tem mais a questão dos implantes, outro que tem a questão mais do familiar. Vai ter vários casos. Aí, quem se interessar, eu acho que... E também é bom para os
futuros pesquisadores, né? Claro, claro. Também, né? Porque é um conhecimento que não pode morrer comigo, eu preciso passar para frente. Né? Você tem a previsão de que mês que vai ser lançado ele? Eu suponho que seja em março ou início de abril. É o que eu gostaria, vamos ver se vai dar certo. Igual o meu também está a previsão o livro Contato OVNI, livro 3 da trilogia, Segredos Revelados.